Olá, Shounens! Eu sou o Bruno e sejam muito bem-vindos ao ShonenTube, seu canal de animes, mangás e outras nerdices. E no vídeo de hoje eu vou falar aqui sobre os personagens mais subestimados dos animes. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like e se inscreve no canal. Aproveita também e me segue nas redes sociais, @ShonenTube, tanto no Twitter quanto no Instagram, lembrando que no Instagram eu faço review dos animes e mangás que eu estou acompanhando. Recados dados, vamos para o vídeo. Logo de cara eu queria começar aqui com um personagem que, de fato, é bastante subestimado. Muita gente torce o nariz pra ele, principalmente porque ele é um protagonista novo, né? Ele entrou ali pra dividir o protagonismo de Pokémon com o Ash, que é o Gol. O Gol, ele é um personagem que tem a missão ali de capturar diversos Pokémons, não é igual o Ash, que é mais focado na parte de batalhas. E muita gente subestima ele por ele só capturar, não treinar os Pokémons dele de certa forma, achando que ele é fraco, mas na verdade ele não é. O Gol já tem Pokémons ali bastante interessantes, ele tem por exemplo um Suicune, o Incineroar dele é bem poderoso, ele tem um Flygon, e por ele capturar bastante Pokémons, por mais que eles não sejam tão treinados assim, ele tem um leque de opções bastante interessante. Então mais pra frente aí, eu acredito que vai rolar um Gol vs Ash, e vai ser uma batalha épica. Pode anotar aí. Então fica aqui Gol em 10º lugar como um dos personagens mais subestimados dos animes. Em 9º lugar, a Sakura de Naruto. Todo mundo comenta a Sakura inútil, não sei o que, mas a Sakura tá longe de ser inútil, ela nunca foi inútil, mesmo no clássico. Ela era a que tinha o melhor domínio de chakra. Na invasão de Konoha ali, quando a Vila lá da Areia atacou, ela facilmente se livrou do Genjutsu, uma das poucas a fazer isso. Depois ela foi treinada pela Tsunade, conseguiu uma força bruta absurda, se tornou a melhor ninja médica do anime. Então ela tá longe de ser fraca, ela é muito subestimada. Talvez a Sakura seja nível Kage atualmente. Então fica aí Sakura na nossa 9ª colocação. Em 8º lugar eu botei Nier, de Death Note. Nier é quem acabou solucionando o caso Kira, né, em Death Note. Mas muita gente subestima ele, muito por causa de gosto também, né? Porque ele não é um personagem tão carismático quanto o L e o Kira. Na verdade, não é nem que ele não é tão carismático quanto o L. É que ele acabou sendo uma cópia do L. Mataram o L pra botar uma versão infantil do L, que é o Nier. Então muita gente ali meio que torce o nariz pra ele, mas a verdade é que ele é muito inteligente. Segundo o autor, ele é mais inteligente do que o Kira e o L. Existem databooks de Death Note onde o autor criou tipo um gráfico, e na parte de inteligência, tanto o Kira quanto o L ganharam 9. Já o Nier, pro autor, eram 10. Isso já mostra aí que o Nier estava assim à frente do Kira e do L, que claramente já eram gênios absurdos. Então fica aqui o Nier na nossa 8ª colocação. Em 7º lugar, Gohan, de Dragon Ball, mas precisamente de Dragon Ball Super. Muita gente fala que o Gohan é inútil, que ele deixou de treinar. O Gohan bom era aquele da saga Cell. Alguns até falam do Gohan da saga Buu, né, o Mystic Gohan, e fala que esse é o Gohan atual não presta. Sendo que muita gente esquece que no universo 7, o Gohan só perde pro Goku, Vegeta e o Freeza. Tirando eles, o Gohan é mais forte que todos. Óbvio, agora tem o Broly também no filme, o Granola no arco mais recente do mangá. Teve também o Moro e tal, mas o Moro absorveu o poder de outros planetas. Fora que, se eu não me engano, ele morreu, né? Então o Moro não conta mais. Mas enfim, mesmo deixando de treinar, Gohan ainda era mais poderoso do que a maioria dos Guerreiros Z, como se mostrou ali na saga do Golden Freezer. Piccolo, que nunca deixou de treinar, ainda estava abaixo do Gohan, por exemplo. E ninguém fica falando que o Piccolo é fraco. Inclusive, vocês viram que o Piccolo vai ganhar transformação nova no filme? Tô meio curioso pra ver isso, hein? Em 6º lugar, eu botei aqui Takemichi de Tokyo Revengers. Óbvio, Takemichi não é o melhor lutador. O foco dele não é esse. Mas questão de liderança, Takemichi com certeza é um dos mais bem preparados de Tokyo Revengers. Ele é um dos melhores líderes, ele consegue motivar qualquer um que esteja com ele. Fora que mesmo numa briga, por mais que ele não seja letal como o Mike, por exemplo, ele tem uma resistência absurda. Vocês vão ver na próxima temporada, ou quem já leu o mangá tá sabendo, o tamanho da resistência do Takemichi. Ele aguenta apanhar muito, gente, muito. Ele não arreda o pé. Isso não é só determinação. Óbvio, em determinação talvez o Takemichi seja o primeiro colocado de Tokyo Revengers. Mas só isso não basta. Ele tem uma resistência física absurda. E as pessoas subestimam demais isso no Takemichi. Então o Takemichi fica aqui na nossa 6ª colocação. Em primeiro lugar, Yuji Itadori de Jujutsu Kaisen. Muita gente fala que o Yuji só é poderoso por causa do Sukuna, ou então ele acaba até meio que apagado mesmo, ofuscado, porque o Gojo é muito mais poderoso, o Sukuna, que é bem ou mal uma contraparte dele, é muito poderoso, o Megumi, que é companheiro dele, é muito poderoso, o Yuta Koto, que foi o primeiro protagonista, né, no volume 0 de Jujutsu Kaisen,
é muito mais poderoso, mas o Yuji também é bastante poderoso. Inclusive, segundo o próprio autor, em questão de combate corpo a corpo, o Yuji é praticamente um classe especial. Praticamente não. Em combate corpo a corpo, o Yuji é no nível de um xamã de classe especial. E isso é um baita feito. Ainda mais que ele tem pouquíssima experiência como xamã. Então o Yuji tem um potencial absurdo, sendo que o próprio Gojo disse que ele tem potencial pra superá-lo. E o Gojo, obviamente, é um monstro, né? Todo mundo sabe que atualmente, mesmo selado, né, ele é o personagem mais forte de Jujutsu Kaisen. Em quarto lugar, Joey Wheeler de Yu-Gi-Oh! O Joey, ele começa ali como um fracassado de Yu-Gi-Oh! E ele tem um desenvolvimento incrível. As pessoas até reparam, realmente, o Joey evoluiu muito, mas ele se torna um duelista espetacular. No reino dos duelistas, ele é finalista, ele perde a final pro Yugi. No mangá isso nem acontece, ele só desiste pra não revelarem ali as táticas dele pro Yugi duelar com o Pegasus, sendo que foi a primeira experiência do Joey com Yu-Gi-Oh! Com duelo de monstros, no caso, né? Ele foi semifinalista na Batalha da Cidade. Num duelo seguindo as regras normais, ele venceu o Merrick. Ele perdeu porque ele desmaiou, porque um deus atacou ele, e aí ficou meio difícil dele continuar. E ainda assim, ele conseguiu levantar, ele sobreviveu, e ainda voltou do domínio das trevas depois. O Joey é absurdo. E muita gente subestima ele, muito por causa dos feitos, né, do Yugi e do Kaiba. Sendo que o Yugi e o Kaiba têm ancestrais egípcios, têm relações com relíquias milenares, tinha o espírito dos deuses do lado dele, né, o Kaiba por muito tempo com o Obelisco, o Yugi com o Slifer e depois com os 3 deuses. E o Joey não tinha nada. Tudo que ele teve foi o reconhecimento de um dos dragões lendários, né, os guerreiros de Atlanta, que foi o Hermos, que considerou o Joey um duelista digno. Então fica aqui o Joey na nossa quarta colocação. Em terceiro lugar, Shun, de Cavaleiros do Zodíaco. E cara, muita gente subestima o Shun, por ele ser aquele personagem mais sensível, até um pouco mais feminino do que a maioria. A galera é meio preconceituosa com ele, faz aqueles comentários meio homofóbicos e desvaloriza os feitos do Shun. Mas o Shun é facilmente nível de um Cavaleiro de Ouro. Se você pegar o arco das 12 casas, todas as vezes que o Cavaleiro de Bronze ganhou, ele teve algum tipo de ajuda. O Shiryu contra o Máscara da Morte teve a ajuda ali das orações da Shunrei. O Yoga, ele ia perder pro Camus e o próprio Camus chama a atenção dele pro Yoga não desmaiar, porque se ele desmaiasse ele ia morrer. E aí só depois o Yoga consegue atingir o zero absoluto. Na luta contra o Shura, o Shiryu ia se matar, né, pra derrotar o Shura, e ainda assim o Shura tava consciente e decide passar a armadura do Shiryu e jogar de volta ele pra terra. Então provavelmente o Shura poderia continuar vestindo a armadura dele e voltar pra terra, já que ele fez isso com o Shiryu. Mas a luta do Shun contra o Afrodite, o Shun não teve nenhuma ajuda. Ele derrotou o Afrodite sozinho. Tudo bem que poderia ter sido um empate, né? Depois a Saori passou lá e revigorou o Shun. Se eu não me engano, isso nem acontece, isso só acontece no anime. Mas não tenho certeza do que eu tô falando. Mas de qualquer forma, mostra que o Shun ali já estava nivelado com o Cavaleiro de Ouro. Óbvio, ele não tinha o mesmo domínio do sétimo sentido que os Cavaleiros de Ouro tinham, mas ele conseguia alcançar e conseguia se equiparar. E mais pra frente a gente vê que, por exemplo, o Sorrento, que era um dos generais marinas mais poderosos, talvez o mais poderoso, que já havia derrotado o Aldebaran no mangá, havia derrotado o Siegfried no anime, o Shun derrotou ele, categoricamente. O Shun é muito poderoso, então merecidíssimo aqui no nosso terceiro lugar como um dos personagens mais subestimados dos animes. Em segundo lugar, talvez o protagonista mais subestimado, que é o Subaru de ReZero. A habilidade de retornar da morte é uma habilidade muito apelona. Ah, mas ele morre toda hora. Não interessa, ele volta e refaz do jeito que ele quiser. ReZero tem linhas alternativas focadas em cada pecado. Na Rota da Ganância, o Subaru ele simplesmente faz tudo ficar perfeito, por puro capricho dele e por querer que todas as pessoas ao redor dele estejam felizes. Ele criou uma linha do tempo em que ele agrada a todos o tempo todo. Isso é absurdo. Em outras rotas também a gente vê o que ele é capaz de fazer, ele se torna bispo, ele consegue liderar uma quadrilha, ele é absurdo, ele consegue de tudo com aquele poder, se ele quiser. Na própria rota principal, ele vai ficando mais apelão, ele vai ganhando poderes. Então, pra quem só viu o anime até agora, espere que o Subaru é absurdo. No anime ele já é. Tudo acontece no anime por causa do poder do Subaru. A história não andaria, era pra ter morrido ali a Emilia no começo e acabou. Mas por causa desse poder absurdo, já estamos indo aí pra terceira temporada. Em primeiríssimo lugar, a personagem mais subestimada dos animes pra mim é a Kocho Shinobu de Kimetsu no Yaiba.
De fato, ela é a pilar mais fraca. Entre os Hashiras ali, ela é a mais fraca de todos. Ela não consegue, por exemplo, cortar a cabeça de um demônio. Ela não tem força o suficiente para isso. Mas por ela não ser tão poderosa contra os outros, não significa que ela não possa vencer os outros, nem que ela seja uma oponente fraca. Muito pelo contrário, talvez ela vencesse qualquer um dos Hashiras, porque ela é muito inteligente. O veneno que ela usa foi capaz de derrotar o Lua Superior 2. Então isso não... ela poderia fazer venenos que com um arranhão ela mataria qualquer outro dos Hashiras, por exemplo. Então com o veneno que ela criasse, ela poderia derrotar qualquer Hashira, por exemplo, com um simples arranhão. Esbarrou ali a espada, fez um cortezinho, infectou, já era, matou. Isso é muito apelão. Fora que as pessoas esquecem dos feitos dela na luta contra o Doma, né, que é o Lua Superior 2. Ela foi absurdamente rápida. Talvez ela seja a pilar mais rápida. Talvez ela seja mais rápida do que o Sanemi e o Uzui. E todo mundo acha o Uzui absurdo. Enfim, então fica aqui a Shinobu como uma das personagens mais subestimadas dos animes. Então galera, vocês gostaram dessa lista? Comenta aqui se vocês concordam, se vocês discordam. Se ficou algum personagem que vocês queriam acrescentar aqui, criar o top 10 de vocês. Compartilhe esse vídeo com os amigos. Tô deixando aqui embaixo links para você aprender a desenhar seus personagens favoritos, criar sua própria história, criar seu próprio jogo. Tem o Apoia-se, tem o link da nossa lojinha. Se você estiver pensando em comprar qualquer coisa, dá uma conferida que de repente na minha lojinha o preço tá melhor. A gente fica por aqui e até a próxima.